Olá, amigos, sejam bem-vindos a este canal da Casa Espírita JJ Rodrigues, localizada aqui em Campo Limpo Paulista. Meu nome é Mônica Oliveira, faço parte do grupo de trabalhos desta casa acolhedora e com muita gratidão e humildade chegamos até aqui para conversar sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós todos que aqui estamos reencarnados, temos muito a aprender, não é verdade? E juntos podemos aprender com mais força, podemos aprender melhor. Então é importante a sua participação aqui. Se você acha que os temas aqui abordados são interessantes, compartilhe com seus amigos, com seus entes queridos, levando um pouquinho de esperança, um pouquinho de conhecimento que juntos aqui procuramos buscar. Se gostar, realmente dê o seu like, divulgue o nosso canal. Nosso tema de hoje vai abordar superando vícios e paixões, fazem parte do nosso dia a dia. E como nós podemos superar vícios e paixões nesta nossa encarnação? Amando a vida. Necessário antes fazermos algumas considerações. Qual o significado de vícios? Vícios podem ter diversas classificações. Se olharmos sob a ótica humana, vício é uma imperfeição grave, uma disposição natural de praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. Na ótica da medicina, vício é uma tendência habitual a algo prejudicial e repetido inúmeras vezes. A filosofia já nos traz uma visão diferente, que vício é tudo que faz oposição às virtudes, ou seja, tudo aquilo que não é virtude acaba se tornando um mal e, portanto, um vício. Segundo o conceito de Aristóteles, o vício é um hábito ou uma disposição irracional das nossas atitudes. Nesse sentido, a palavra vício só se aplica às virtudes éticas, né? Aquilo que é certo e aquilo que é errado. Para a doutrina espírita, vício, se formos procurar o significado da palavra vício, tem um sentido mais amplo, é visto de forma mais abrangente, sendo tratado como resquício de experiências desagradáveis desta ou de outras vidas. Mas a doutrina espírita não enxerga isso como perpétuo, eterno, e sim como tendências ruins que podem sim ser modificadas através das nossas atitudes. E falando um pouquinho sobre paixão, como se definir o que é e o limite onde deixam de ser boas para se tornarem más? Todas as paixões têm seu princípio em um sentimento ou uma necessidade natural do indivíduo. O princípio das paixões não é, portanto, um mal em si, já que está sobre uma das principais condições, uma das providenciais condições da nossa existência. A paixão, ela acaba se tornando um mal no momento em que ela se torna um exagero, em que vivemos dependente dela, e um exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso acaba se tornando um mal. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 908, nos coloca assim, que as paixões, elas são alavancas que decuplicam, ou seja, tornam 10 vezes maior as forças do homem e o auxiliam na execução daquilo que foi destinado para nós pela providência divina. Mas se em vez de nós as guiarmos e as dirigirmos, elas nos dirigirem e nos guiarem, o homem acaba caindo nos excessos e a própria força que as paixões teriam para impulsioná-lo à evolução, acabariam fazendo mal, recaindo sobre ele e o esmagando.
né? É assim que nos colocam os espíritos nesta questão. Voltando aos vícios, são muitos os seus exemplos, exemplos de vícios: a inveja, o ódio, o orgulho e muitos mais. Nós que ainda somos espíritos em evolução, ainda lidamos com todos esses sentimentos, mas de todos eles, o mais radical e prejudicial é o egoísmo, já que conforme nos ensinam também os espíritos, do egoísmo, deriva todo o mal da nossa existência. Estudando todos os vícios, nós veremos que no fundo de todos, o egoísmo é aquele que mais nos prejudica. Inutilmente nós tentaremos combatê-lo e não conseguiremos extirpá-lo enquanto não houvermos atacado o mal em sua raiz. Qual é a essência daquela nossa atitude, daquele nosso ato de egoísmo? Se não destruirmos a sua causa, continuaremos lidando com este vício que continuará nos prejudicando. Os espíritos nos esclarecem ainda que todo aquele que quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral deve retirar, extirpar do coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo ele é incompatível com a justiça, com o amor, com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. É muito complicado quando pensamos nas nossas atitudes num mundo material, não é mesmo? Na maioria das vezes, as nossas atitudes de egoísmo, elas se dão porque queremos sempre mais, porque o material está sempre à frente daquilo que deveria ser mais importante, que é o nosso aperfeiçoamento moral. É uma tarefa difícil tirarmos determinados vícios da nossa vida, mas é perfeitamente possível, assim como nos mostram todas as obras espíritas, já que à medida que nos esclarecemos sobre as coisas espirituais, entendemos também terem maior valor do que as coisas materiais. E aí entra então a nossa ação para a superação destes vícios, o papel da vontade, da nossa vontade nesse caminho. A vontade, ela é a gerência das nossas vidas, esclarecida, uma gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da nossa ação mental. Então, a nossa vontade é que determina. Se nós deixamos que a vontade negativa nos domine, o que nos dominará será o mal. Se deixarmos que as boas virtudes e a vontade positiva nos domine, nosso destino, nosso caminho será o bem. A vontade, ela comanda a nossa mente e a nossa mente faz com que o nosso corpo haja resistindo ou mantendo determinada dependência física e mental àquele determinado vício. Essa dependência física ou mental, ela traz alterações na nossa percepção da felicidade, transformando esse determinado vício em necessidade, em nossa própria realidade muitas vezes. Muitas vezes nem nos damos conta desses vícios, do quanto eles dominam a nossa existência. Emmanuel nos diz que paixões e vícios são ciclos, mas que um fortalece o outro. Hábito vicioso, ele traz estímulo ao prazer, traz satisfação perceptiva, ou seja, aquilo que estamos percebendo no momento, e uma fixação em um determinado desejo. Uma sintonia e uma afinidade com uma obsessão, até se muitas vezes repetida. Existe remédio contra vício e contra a paixão? Se nos perguntarmos, fizermos uma análise daquilo que buscamos para nós, como um direcionamento nesta nossa caminhada evolutiva,
Existe sim remédio, é a nossa reforma íntima. Somente a nossa reforma íntima será capaz de nos fazermos rever atitudes que tomamos frequentemente, que na maioria das vezes nos levam a esses vícios, né? E a essas obsessões que não nos fazem evoluir. Como então podemos mudar este caminho? Como podemos realizar a nossa reforma íntima? Evangelho e Espiritismo trazem contribuições libertadoras, como, por exemplo, uma das máximas de Jesus, que fora da caridade não há salvação. Sim, o Evangelho nos traz esse conhecimento que, através da benevolência, combatendo o tédio, trazendo significados para a nossa vida, proporcionando esforços numa contínua melhoria das nossas atitudes, podemos sim modificar o nosso padrão mental e, consequentemente, sairmos daquele padrão de vícios, de paixões e de vícios. Então, quando nos dedicamos à caridade, e é isso que nos fala a máxima de Jesus, nós nos colocamos em movimento no caminho do bem. Essa é uma das maneiras de nos reformarmos intimamente. A indulgência, a busca da afetividade pelo próximo, o cultivo da alegria e da sinceridade, o esforço de mantermos o bom humor, enfim, são todas atitudes que fazem com que nós mudemos o nosso padrão mental e, consequentemente, o nosso padrão de atitudes. O perdão é uma profilaxia contra os males alheios e contra esses sentimentos como o egoísmo, porque quando perdoamos, nós também nos colocamos na condição de sermos perdoados, reconhecendo assim os nossos erros, reconhecendo assim que somos também egoístas, somos também dominados por sentimentos menos nobres. Então, libertação dos males externos, ou seja, nós vivemos aqui num mundo material, dependemos da materialidade para isso, para a nossa evolução. Mas é necessário que nós saibamos lidar com tudo aquilo que encontramos pelo nosso caminho. Também o auto-perdão é um caminho para a nossa reforma íntima, perdoar o outro, mas também nos perdoarmos, porque Deus não nos condena eternamente. Nós sabemos, e a doutrina espírita nos fala, que somos e vivemos as consequências daquilo que nós mesmos fazemos. Então, o nosso auto-perdão é um caminho para nos libertarmos de sentimentos também como egoísmo, vaidade, um esforço contínuo de melhoria. Amigos, é um tema delicado que faz parte da nossa vida e que é possível modificar, nos libertando dos vícios e das paixões, trilharemos um caminho evolutivo muito melhor. É necessário um esforço buscando conhecimento e amando a vida, porque a vida é uma oportunidade divina de aperfeiçoamento e de evolução. Somente no momento em que percebermos isso é que teremos condições de buscarmos, tirarmos do nosso caminho tudo isso que nos atrapalha. E amar a vida, o amor, ele é o reflexo de Deus. Então que tenhamos mais amor, tenhamos mais atos de amor, nos livremos do egoísmo, cuidando do nosso corpo, a prática de exercícios, a higiene pessoal, busca do equilíbrio emocional, cultivo de bons sentimentos e pensamentos, combate aos vícios. Cuidar do espírito, estudando a verdade, praticando o bem, meditando, orando. Então é isso. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei, é o que nos diz a doutrina espírita.
e ilustrando esse remédio para a cura dos nossos vícios e das nossas paixões, gostaríamos de deixar a sugestão de que procurem um pouco mais de conhecimento à luz da doutrina espírita, através das obras da codificação espírita. Muito obrigada pela oportunidade, espero que tenha feito algum sentido para você, assim como fez para mim também. Fiquem com Deus.